Olá, meus amigos e minhas amigas do canal do Misael Honório, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero falar com o motorista, aqueles nossos heróis caminhoneiros que transportam o Brasil de leste a oeste, de norte a sul. Mas falando em caminhoneiro, aqueles que estão viajando pelas estradas, muitos têm passado por várias rodovias, mas pouco se sabe sobre a rodovia. Eu já falei em outras vezes e eu vou falar para vocês. É um negócio bem importante de falar. O fato continua valendo. Se você caminhoneiro, se você soubesse quem foi o Raposo Tavares, nunca mais você passaria pela Raposo Tavares. Você que é caminhoneiro. Ó, lá no outro vídeo meu lá atrás, entra lá. Se tu soubesse quem foi o Fernão Dias, você também não andaria pela Avenida Fernão Dias, rodovia Fernão Dias. Se ela não fosse esburacada, sinuosa, perigosa, sinistra, sombria. A rua, Avenida Fernão Dias é sombria? Por que ela é sombria? Porque se você fazer pela Fernão Dias, você vai recriar a rota e desvendando o caráter de quem foi Fernão Dias Pais Leme, um dos pais dos bandeirantes, os fundadores de São Paulo. Um dia seguindo de outro dia e seguindo outro dia, muitos anos, sangue, destruição e morte. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. E muito mais falar do Borba Gato, que era genro do Fernão Dias. O que eu vou fazer para você? O que você acha de eu bloquear a rua Fernão Dias, a rodovia Fernão Dias? Não, a polícia não vai deixar. Sei lá, cara, já estão querendo bloquear meu canal por causa de eu trazer informações. Por que todo mundo que passa por essa rodovia que liga São Paulo a Minas, e todo mundo que já ouviu, só se for surdo, né? Todos já ouviram falar de Fernão Dias. Mas você sabe quem foi Fernão Dias? Você não sabe, né? Pois eu sei e eu vou falar para você quem foi o verdadeiro Fernão Dias. Quando o Fernão Dias saiu em Caça das Esmeraldas, tem até uma moda de viola do Tião Carreiro e Pardinho que fala isso, que ele saiu a Caça das Esmeraldas, foi aonde ele fundou São Paulo. As verdadeiras histórias, o segredo das esmeraldas do Fernão Dias Pais Lemes. Essas esmeraldas, você não faz ideia. Mas antes dele ser um caçador de esmeralda, sabe o que ele fazia? Sabe o que o Fernão caçava? Caçava índio e negros. Ele era caçador de índios e negros. Ele nasceu em 1608 em São Paulo. O lugar certo ninguém sabe. Sabe que ele vinha dos mais antigos clãs. O pessoal que tinha criado São Vicente lá no litoral paulista, que é o grande polo formador de escravo. João Ramalho, Pena Rodrigues, Martim Afonso de Sá. Gente, vocês não sabem, mas não é possível uma coisa dessa. E o Fernão Dias era filho, neto de ilustres pioneiros. E por isso ele era um dos homens mais ricos e mais famosos naquela época dos caçadores de índios e de escravos. E também era um dos mais piedosos. Os padres ficavam
aplaudindo ele, porque ele tinha erguido o mosteiro de São Bento. Aonde foi erguido o mosteiro de São Bento, primeiro era a casa do Tibiriçá, o cacique Tibiriçá, que se juntou com os portugueses e morreu com a pestilência trazendo dos portugueses. E aonde era a Taba do Tibiriçá, aonde era o Triângulo Sagrado, que é o centro de São Paulo, é um triângulo, né? Os nascimentos de São Paulo. Vai lá ver o nascimento de São Paulo, os rios de São Paulo. Cara, você não estuda, cara. Vai pra escola, pô. Vai ler, pega um livro e vai ler. Primeiro era a Taba, do chefe Tibiriçá. Depois, ele colocou a casa em cima da Taba do Tibiriçá, que morreu, e depois ele construiu o mosteiro de São Bento. Mas você sabe como que ele ficou rico? Não sabe? Ele ficou rico caçando índio e negros. E junto com o Raposo Tavares, ele tomou conta dos saltos, os assaltos. Lá no Rio Grande do Sul, lembra que eu falei da charqueada do Rio Grande do Sul? Vai lá, cara! De uma vez só, o Fernão Dias trouxe de Apucarana 5.000 índios Guaraná amarrados pelo pescoço, guaranês, amarrado assim ó pro pescoço. 5.000. Ele destruiu Guairá, destruiu. No Rio Grande do Sul. Aí eles foram lá pro Mato Grosso do Sul. Foram atacar lá. Com todo esse dinheiro que ele já tinha, ele passou a ser dono de 2 nomes. Uma era em Parnaíba. Parnaíba era dele. 15 quilômetros de São Paulo, 20, sei lá, por aí. E sabe onde que era a outra fazenda dele? Em Pinheiros. O bairro de Pinheiros, tudo aquele bairro do Pinheiros era do Fernão Dias Pais Leme. Era onde os escravos dele plantava o trigo e o governo comprava o trigo dele para alimentar o exército que estava guerreando lá fora. Não era para os escravos, não. Só que em 1634 ele largou tudo. Largou a esposa doente, 6 filhos, a sua fazenda, vendeu toda a sua prata, todo o seu ouro, todos os seus animais e foi atrás das esmeraldas. Com 66 anos de idade, ele foi caçar esmeralda. Na verdade, foi o rei de Portugal que mandou uma carta para ele. Olha, faça alguma coisa, que Portugal está passando uma crise, somente as esmeraldas vai poder nos salvar. Então ele foi. Uma jornada trágica, alucinante. É quase que reprisas, sabe aquelas... Quando andaram procurando o Eldorado do Amazonas, ele ficou quase uma década atrás de pedras preciosas que não estavam lá. Fome, peste, traição, delação, miséria e femicídio. Muitas mulheres índias e negras foram mortas. Ao morrer, num delírio febril, Fernando tinha certeza que tinha encontrado as esmeraldas, mas não era. Era turmalinas. Quando ele partiu orientado pelos seus superiores, deixou seu santuário no dia 21 de julho de 1654. 40 brancos, 200 índios e 600 negros. 7 anos a bandeira Fernão Dias vagou pelo Rio das Velhas. Meses, anos, descontentamento crescia. E ele cada vez mais se afundando, porque ele devia e não tinha como pagar. Mas devia como? Eles comiam, né? Então alguém tinha que estar levando e trazendo a comida para ele. Ele ficava devendo. Então,
Ele não hesitou em deixar a família na miséria. Mandou as filhas vender as joias, os seus adornos particulares, todas as joias. Aí começou as deserções, murmurações no acampamento. O velho Bandeirantes reuniu todos os remanescentes da tropa. E ali, sabe o que ele fez? Sabe o quê? O quê? Essa jornada vai prosseguir até eu morrer. E no meu testamento deixei ordem que o meu filho prossiga sob pena de maldição eterna. Ele deve prosseguir na busca das esmeraldas. E ninguém será enterrado em cova sagrada até que as esmeraldas sejam descobertas. Aí estourou o motim. E quando ele descobriu que o motim, o cabeça, era o José Dias Paz, o filho dele, sabe o que ele fez? Mandou enforcar o filho no meio do mato. Em abril de 1861, apareceram no fundo da lagoa de Patos do Sul pedras verdes. Ele estava com 73 anos. Enviou 174 pedras para ser examinada em São Paulo. Só que em maio, naquele ano, ele morre com malária no sertão do Rio das Velhas, sem saber que aquelas pedras não é e nunca serão esmeralda. Então aqui nós encerramos um pequeno capítulo da rodovia Fernão Dias Paz Lemes. Cuidado quando você passar por aí. Isso você não aprende na faculdade, não. Você só aprende aqui, ó, no canal do Misael Honório. Ó, professores, alunos, caminhoneiros, se cuida que rodovia Fernão Dias Paz Lemes é sinistra.